Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No passado dia 10 de março, os portugueses foram chamados a votar nas eleições legislativas que alguns consideravam que não deveriam acontecer, uma vez que existia uma maioria absoluta. Não voltemos atrás no tempo para lembrar aquilo que foi a hecatombe política que levou então a essas eleições, mas a verdade é que já no próximo dia 9 de junho somos novamente chamados a votar, mas para votar no Parlamento Europeu, onde muitas das políticas dos nossos países são decididas. Neste sentido, o Isto é o Povo a Falar iniciou já as entrevistas aos candidatos, sejam cabeças de lista ou não, dos diversos partidos, não só com assento parlamentar, mas também sem assento parlamentar. E o dia de hoje é dia da Iniciativa Liberal, ou do Iniciativa Liberal, que vem representada com a Ana Vasconcelos Martins, que é a número 2 para estas eleições europeias. Muito boa noite, Ana. Muito obrigado por estares aqui. Só para enquadrar não só a audiência televisiva, mas também do nosso programa da rádio. Ana, como é que chegas ao Iniciativa Liberal? E a segunda pergunta, se isto é o teu primeiro rodeo de europeias ou já não? Antes de mais, muito obrigada pelo convite e é um gosto estar aqui e já agora cumprimento quem nos está a ver em casa ou a ouvir na rádio. E gostaria, antes de responder diretamente à questão, só fazer um reforço daquilo que começaste por dizer, e que é um apelo ao voto. Eu recordo que portanto, a data agendada para votar é dia 9 de junho, mas também é possível votar no dia 2. E no dia 9, independentemente de se inscreverem ou não, podem votar em qualquer parte do país. Que é uma novidade, não é? É uma novidade e até um bom exemplo para futuras eleições. Portanto, podem votar em qualquer parte do país, têm simplesmente que se informar onde é que é a mesa de voto. E a mesma coisa fora de Portugal. Portanto, podem dirigir-se a um consulado, têm que se informar onde é que podem votar e podem também votar fora de Portugal sem se inscreverem. Também podem votar no dia 2, nas mesmas condições, mas para isso têm de se inscrever e a informação está no portal do eleitor. Relativamente a isso, eu penso que é importante também reiterar, digamos, a possibilidade de planearmos o nosso voto, porque isto apanha um fim de semana grande ou prolongado, como se costuma dizer, e normalmente até as eleições europeias costumam ser marcadas por uma grande abstenção. Exatamente. Nas últimas eleições europeias, Portugal teve a maior taxa de abstenção na União Europeia, acho que foi cerca de 70%. A maior da União Europeia? Julgo que sim. Agora espero não estar a... Sim, mas foi certamente maior, uma das maiores. Foi a segunda ou terceira maior. Foi muito alta. E peço desculpa, havia ali um sinal. É o sinal da tua câmara. Muito bem, muito bem. Portanto, foi uma abstenção muito elevada e que queremos, ainda por cima, quer dizer, de 2019 para 2024, a Europa mudou substancialmente. Houve uma pandemia, houve consequências da gestão que foi feita com toda a necessidade, mas que tem consequências económicas dessa pandemia. Há uma guerra nas fronteiras da Europa, há vários desafios para o futuro da Europa, desde as alterações climáticas às inovações tecnológicas, designadamente a inteligência artificial, e, portanto, há muita coisa para decidir. O Parlamento Europeu pode, apesar de não ter iniciativa legislativa, influencia aquilo que é o resultado das iniciativas legislativas que emanam da União Europeia e que impactam profundamente a vida dos Estados-membros. Portanto, a nossa vida aqui é muito decidida no Parlamento Europeu. Daí ser sintomático este vosso apelo ao voto para que os portugueses não se distraiam, porque nem tudo se decide aqui no nosso Parlamento, não é?
decide sempre com a participação, portanto, obviamente a União Europeia é uma organização democrática, podemos discutir até que ponto é que podia ser mais ou menos democrática, mas é uma organização democrática e, portanto, Portugal está representado no Parlamento Europeu, também tem representação na Comissão Europeia e no Conselho Europeu e todos os órgãos que tomam estas decisões. Em todo o caso, estamos a negociar com outros países e é fundamental que os eleitores, que os portugueses, escolham bem, em consciência e com informação, e por isso agradeço mais uma vez o convite para aqui estar, quem é que vai representar e quem é que vai tomar essas decisões em seu nome neste próximo mandato que, como acabo de dizer, tem muitos desafios pela frente. Muito bem. Então, e quais seriam as três primeiras prioridades ou as três prioridades da iniciativa liberal para estas europeias? Crescer, crescer e crescer. Temos dito, nós queremos reforçar o espaço de paz, liberdade e prosperidade que a Europa tem sido até agora. O projeto europeu é uma experiência de enorme sucesso sem precedente. Na história da União Europeia, na história do continente europeu, que é infelizmente muito marcado por conflito, guerra graves retrocessos também económicos no seu desenvolvimento, e os últimos 70 anos foram de assinalável desenvolvimento, ainda por cima depois de 2 guerras mundiais, e nós queremos não só certificar-nos que esse percurso se mantém, mas também criar as condições para que a Europa possa continuar a crescer, porque isto não é só uma questão de conforto, é uma questão de podermos manter a qualidade de vida, o nível de vida, as liberdades fundamentais a que crescemos habituados. Mais uma vez, temos ameaças externas, o xadrez geopolítico está a mudar, temos novas potências mundiais que agora desafiam a ordem internacional que conhecíamos e, portanto, é fundamental crescer para podermos investir na nossa infraestrutura, na nossa defesa e podermos continuar a competir, a tomar as nossas decisões e não estarmos dependentes de outras pessoas. Vamos aqui Posso só aproveitar para responder à tua questão inicial, que eu acabei por usar esse tempo para falar do voto, e é muito rápido. Dizer que a nível de como é que eu chego à Iniciativa Liberal, ora, em 2019, quando a Iniciativa Liberal aparecia verdadeiramente no mapa sob a liderança de Carlos Guimarães Pinto, eu estava em Inglaterra na altura e assisti a um discurso liberal em Portugal que não tinha tido casa anteriormente. Já era pontualmente aqui, existia noutras casas políticas, mas não tão convictamente e tão a falar para aquilo que eram as preocupações fundamentais das gerações mais novas, mas de todos os portugueses, que é a falta de crescimento do país, falta de oportunidades. É um país maravilhoso onde se viver. Muitas pessoas, tanto portugueses como de fora, gostariam de realizar aqui os seus projetos, mas tem sido complicado ao longo de 2 décadas de estagnação. E, portanto, juntei-me à Iniciativa Liberal nesse ano. Nessa altura, cheguei a ser candidata nas eleições europeias em 2019, primeira vez que a Iniciativa Liberal concorreu ao Parlamento Europeu. Era independente na altura e depois juntei-me logo ao partido. Muito bem. Então vamos a estas, continuamos nestas prioridades, por assim dizer. Uma das questões que foi João Coutinho Figueiredo que mencionou, para além da falta de ausência de realmente criação de riqueza na Europa, a Europa tem estado, a Alemanha esteve à beira de uma recessão, se fosse por muito pouco, e a Europa de facto tem estado em declínio económico. Há quem diga, e João Coutinho Figueiredo mencionou, que é necessário descomplicar a Europa. Mas quando olhamos para trás, muita da legislação e muitas das normas que a Europa criou foi precisamente para que o consumidor tivesse a garantia de que aquilo que estava a consumir, fossem produtos ou serviços, eram de qualidade. Vamos assistir, esta descomplicação significa uma regressão nessa qualidade dos produtos e serviços? Pelo contrário. A descomplicação não passa por regredir a qualidade desses produtos. Aliás, o que nós queremos, no fundo, é equiparar aquilo que foi um aprofundamento do mercado único
sobretudo na proteção dos direitos dos consumidores, e fazer isso equivaler também para os produtores e para as empresas que produzem valor acrescentado. Porquê? Porque o mercado único não foi efetivamente concretizado de acordo com todo o seu potencial. Nós temos 500 milhões de habitantes na Europa, os Estados Unidos têm 340 milhões. Há aqui um enorme potencial por aproveitar. Mas quando temos 27 jurisdições com legislação diferente, e que acaba por complicar o bom aproveitamento de uma empresa aqui em Portugal, pequena, média, pode fazer para crescer para esse mercado, até a Iniciativa Liberal apoia o alargamento europeu a outros países e, portanto, isso acarreta alguns custos, mas também enormes benefícios e oportunidades. E, portanto, a simplificação dentro do espaço, sobretudo do mercado único, facilita aquilo que são as 4 liberdades fundacionais da União Europeia, a liberdade de circulação de pessoas, capitais, bens e serviços. Portanto, é uma agilização, sem nunca prescindir de proteções e garantias que foram conquistadas para proteger aquilo que são liberdades e direitos fundamentais, mas há também excesso legislativo, há áreas em que a União Europeia também intervém em demasiado detalhe e depois perde de vista... Já olham para a União Europeia, sem ser de todo eurocéticos, mas já olham para a União Europeia e conseguem ver aquele Estado que vocês criticam aqui de ser demasiado interventivo, já começam a ver algumas coisas dessas também na União Europeia. Eu não sei se percebi que um Estado... Ou seja, vocês aqui dizem que o Estado é demasiado interventivo em termos económicos e não só, e devia, de facto, agilizar mais. Já vem isso também na União Europeia, em alguns setores? Sim. Eu falo, por exemplo, agora falávamos dos direitos dos consumidores. E, por exemplo, na proteção de dados, nós vemos o cookie banner, que é basicamente aquele aviso que aparece cada vez que abrimos um site novo, já ninguém lê aquele aviso. Obviamente é uma forma de assegurar que nós temos alguma palavra a dizer na forma como a nossa informação, da utilização que fazemos na internet é utilizada, mas podemos ter talvez mais informação que efetivamente ajuda os consumidores a fazerem as suas escolhas sem normas que acabam por só acrescentar minutos ao tempo de consumo na internet. É um entrave desnecessário, não é? Cada vez que se entra num site, lá temos que abrir, vemos aquela janela. É um exemplo muito pragmático, todos nós sentimos no dia-a-dia. Deixem-me ver algo da política nacional que vocês fizeram e eu achei extremamente interessante. A necessidade de ter um autocolante qualquer, um selo do carro, estar no vidro, ou lá o que é, eu creio que foi uma iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal. Sim, não é? era o selo do seguro automóvel, quando hoje em dia as autoridades têm toda a capacidade de identificar rapidamente se um condutor ou proprietário de um carro tem o seguro em dia. Portanto, era completamente dispensável ter que andar com aquele selo, que depois ainda por cima tinha consequências se a pessoa se distraísse e não tivesse reparado que recebeu a carta em casa. Não fazia sentido nenhum. Ana Vasconcelos Martins, do Iniciativa Liberal, que é candidata ao Parlamento Europeu. Vocês, embora entendam a necessidade da Europa, vocês colocam também, defendem uma maior participação dos governos nacionais e das autarquias no planeamento e na execução dos fundos. Ou seja, embora a Europa, no seu todo, liberte os fundos, vocês queriam que os governos nacionais e os parlamentos nacionais tivessem uma palavra mais a dizer? Sim, e enfim... Em que contexto? Exatamente. E como, pronto. Por um lado, nós defendemos acerrimamente o princípio da subsidiariedade, que é basicamente em todas as matérias que afetam mais ao nível local e mais... como é que eu dizer, mais especificamente, ou de formas diferentes, cada local, devem ser decididas ao nível de governo mais próximo das pessoas. Isto por um lado, e portanto essa perspectiva está alinhada com esse princípio. Mas por outro lado também, a nível da execução dos fundos, acho que achamos e defendemos uma maior, portanto, os critérios de avaliação da atribuição dos fundos
e de como eles são executados, portanto, que haja mais fiscalização e que isso seja definido ao nível das instituições. Porquê? Portugal tem sido um grande beneficiário dos fundos de coesão, mas, para já, se sempre se verificar o alargamento, que nós esperamos que se verifique, portanto, o alargamento a novos países, inclusivamente a Ucrânia, os fundos terão de ir para os países que mais precisam deles. Portanto, Portugal poderá deixar de poder contar com esses fundos. Até porque a nossa execução também é outra coisa. Exatamente, mas aí é que está o ponto. Até que ponto é que podemos dizer que nós aproveitámos bem esses fundos até agora? Foram bem encaminhados para aquilo que Portugal mais precisava, para a nossa infraestrutura? Por exemplo, há pouco falávamos, acho que foi antes de iniciarmos a entrevista, da questão dos transportes em Portugal, não é? Portugal ainda por cima é um país periférico na Europa. A melhor forma de ligação ao resto da Europa atualmente são voos. De curta duração dentro da União Europeia, que aliás a União Europeia agora até quer proibir. Nós já agora somos contra essa proibição. Mas lá está. Porquê? E também há aqui uma questão, e já agora esta também vai ser uma maneira de estar ou uma prioridade para a iniciativa liberal no Parlamento Europeu, que é tentar contrariar a tendência da União Europeia de, cada vez que se defronta com estes problemas, que de facto requerem um envolvimento, portanto, uma coordenação de todos os Estados, que são problemas que afetam todos os Estados-membros. Iniciar logo com proibições? A tendência é sempre começar por proibir, em vez de encontrar alternativas e incentivar as pessoas a que tomem escolhas mais favoráveis aos resultados que nós pretendemos. Não é de todo justo limitar os voos de curta duração, ainda por cima países que têm uma rede de transportes mais limitada, que estão mais distantes, como é o caso de Portugal, muito por culpa também da nossa governação e má utilização dos fundos, mas acaba por ser mais prejudicial a Portugal, por exemplo, prescindir dessa forma, dessa alternativa. Deve sim criar mais alternativas para Portugal poder, por outra via, ferroviária designadamente, é onde deve haver uma grande aposta, até para ligar o país dentro de si. Não faz sentido nenhum estar tão desligado a um país que ainda assim é de dimensão média. Nós costumamos pensar que somos pequenos, até somos de dimensão média para a média europeia. Mas é um país que podia estar muito mais bem ligado aqui dentro. E olhando para uma outra das prioridades, João Coutinho de Figueiredo considerou que as liberdades não estão garantidas. Ou seja, dentro da Europa ainda existem outros países e outras democracias onde, digamos, há uma outra configuração das forças, poderá não existir eventualmente separação real de poderes, mas a minha questão é: queremos uma Europa homogeneizada? Como é que se faz esta seleção? Existem, de facto, partidos que chegam ao poder e chegam dentro daquilo que nós chamamos o jogo democrático, ou seja, com o voto dos cidadãos desses países. Porquê é que é na Europa e porquê, digamos, apontar para esta questão? E o que é que isto diz também, desculpa o cumprimento da pergunta, relativamente à saúde das instituições democráticas, também em Portugal, não é? Certo. Bem, a Iniciativa Liberal vai estar sempre na linha da frente da defesa da liberdade, do Estado de Direito, dos princípios fundacionais, tanto da nossa democracia como do próprio projeto da União Europeia. Eu recordo que, mais uma vez, a União Europeia nasce a tempo, não é? Portanto, passa por vários passos, mas eventualmente, quando se torna a União Europeia, nasce de um percurso todo de conflito, também resultante de Estados que, entretanto, se tornaram autoritários e de experiências políticas que correram muito mal e custaram a vida de milhões de europeus. Portanto, nós não queremos voltar a esse passado. Temos todas as condições para assegurar o sucesso, a continuação do sucesso do projeto europeu, em paz, prosperidade e liberdade. Recordamos que isto, para nós, são prioridades absolutas no cumprimento deste mandato a que nos candidatamos. Para voltar à questão que tem a ver precisamente com os Estados-membros que, enfim, colocaram em causa princípios que são fundamentais para assegurar o funcionamento de um Estado de Direito. A separação de poderes, que foi colocada em causa tanto na Polónia
como na Hungria, o retrocesso na garantia de alguns direitos, a não discriminação, por exemplo, em viver de acordo com o projeto de vida de cada um. O Estado não deve ter nada a dizer sobre esse tema. Isto são condições em que os Estados concordaram em cumprir quando aderiram à União Europeia. E, portanto, a partir do momento... Mas não acha que a União Europeia mudou? E só quero dizer isto porque, de facto, ainda há pouco mencionaste que o projeto europeu era no início e que o percorrer do tempo, tal como as sociedades também se evoluem e se adaptam, não deverá existir um momento em que cada país poderá eventualmente questionar se quer continuar a fazer parte do projeto europeu vis-à-vis o Brexit, infelizmente, ou felizmente, para alguns. Faz sentido que um país possa decidir sair, como aconteceu no caso do Reino Unido. Acho que isso é tão democrático como decidir entrar. Ou outros países não usarem a moeda comum, no caso dos países, da maioria dos países nórdicos, não é? Precisamente. A União Europeia admite vários tipos de acordo dentro de si e há condições aplicáveis a Estados-membros de forma diferente, sempre de acordo com e no respeito pela sua soberania e pelo que as suas respectivas populações decidiram. Agora, uma vez que estão dentro da União Europeia e querem continuar a beneficiar, uma coisa é sair, é querer sair, outra coisa é querer continuar a fazer parte do projeto. E nós não estamos aqui a falar de algumas inclinações de projetos políticos mais ou menos populares, etc. Estamos aqui a falar de fundamentos para o próprio projeto europeu funcionar. Ora, o projeto europeu é alicerçado num ideal democrático. Nós não conseguimos assegurar democracia nem as liberdades das pessoas se não houver separação de poderes, porque não há forma de fiscalizar e de evitar abusos de poder. Quando temos a concentração de poder num só órgão, se houver instintos autoritários, totalitários, como vimos no passado, não temos forma dos outros órgãos depois poderem travar e exercer os seus poderes para fiscalizar a atuação daquele do detentor daquele cargo público. Portanto, e sem isto, a própria União Europeia não consegue funcionar. Portanto, tem de haver, e aqui nós defendemos, e era a isso que te referias há pouco, um mecanismo de condicionalidade que permita aos Estados-membros. Eu sei que isto é um pouco, parece que é um pouco distante da nossa realidade, mas isto é muito importante porque afeta todo o funcionamento e até os benefícios que Portugal recebe da União Europeia. É só lembrar porque é que fomos para eleições no dia 10 de março. Exatamente. Ou seja, não estamos a falar de nada que esteja tão distante da nossa realidade e foi por isso que eu coloquei, de facto, essa questão. E, não querendo vulgarizar a conversa, muitas pessoas mostraram alguma preocupação quando o Sr. Presidente da República, em conversa com jornalistas estrangeiros, considera a ação da Procuradora-Geral da República como maquiavélica. Certo. Foi um comentário infeliz e a Iniciativa Liberal, a esse respeito, revelou a sua preocupação com esta tendência de agora querer condicionar a atuação de um dos poderes públicos que merece a sua independência e deve ser responsabilizado pelas suas decisões. A população, os eleitores têm direito a saber e a informar-se sobre a sua atuação, ter informação sobre ela, mas agora não vamos repensar o equilíbrio de poderes. Existe um equilíbrio de poderes precisamente para podermos fiscalizar a atuação de cada um e é natural. Aliás, convém lembrar, o projeto liberal em que assenta a nossa democracia liberal assenta num pressuposto de que nós somos todos falíveis. Há a famosa frase, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, por isso é que é, mais uma vez, fundamental assegurar que há separação de poderes. É a única forma de evitarmos abusos de poder e, quando eles acontecem, responsabilizarmos e dissuadirmos outras potenciais tendências para abusar de cargos de poder. Portanto, sim, vimos com bastante preocupação essas declarações e esperamos que não passe de declaração e que não vejamos
tentativas e já foi de mais condicionar. do que devia ter sido, creio eu. Na minha opinião, eu que não percebo nada disto, e vocês estão habituados a ouvir-me dizer isto no nosso programa. Algo que também foi mencionado é o problema dos migrantes. A Europa tem um desafio demográfico, Portugal tem um desafio maior ainda. Eu sei que o Iniciativa Liberal, de facto, vai contra o que é o populismo de utilizar esta temática, mas a verdade é que esta temática nasce em vozes que consideramos populistas. Mas aos poucos nós temos visto que isto é uma questão que cria pelo menos tensão cultural e alguma social dentro, não digo da sociedade em geral, mas muitas vezes nos focos onde estão localizados determinadas populações. O tema das migrações, antes de mais vou começar por dizer, a Iniciativa Liberal é a favor da imigração e já agora de imigração tanto de quem vem de origens humildes à procura de uma vida melhor, como de quem tem dinheiro. Porque parece que neste país... Mas também vem muitos quem há tem muitos dinheiro. professores imigrantes, mas se tiverem dinheiro ou se quiserem investir em Portugal, a história é outra. E nós defendemos imigrantes independentemente da sua condição social. Agora, defendemos também imigração com regras, com respeito pelo Estado de Direito. É importante para nós assegurar que há vias efetivas de entrada legal no país, ou seja, não pode ser letra morta, não pode estar previsto na lei, mas depois não funcionar porque os serviços não funcionam, o que acaba por ser um incentivo à imigração ilegal e depois relaxa-se o sistema para depois facilitar a regularização de quem entra irregularmente. Isso não é sistema. É importante, sim, haver regras claras, que as pessoas entrem em condições, tenham condições de cá ficar, de cá trabalhar, realizar os seus projetos de vida e até, fundamentalmente, poderem fazer valer os seus direitos que têm, enquanto seres humanos, antes de mais, que nós reconhecemos, até pela Carta Fundamental dos Direitos Europeus, pela nossa Constituição, pelo respeito à dignidade humana. Não conseguem existir esses direitos se nós nem sabemos quem está no país. E se, precisamente porque não estão documentados, têm receio de recorrer às autoridades quando, por exemplo, estão a ser explorados por redes de tráfico ou por Exatamente. empregadores. Pronto, portanto, antes de mais, há essa questão. Agora, em relação ao discurso que é feito sobre a migração, também na defesa da liberdade de expressão, em que nós insistimos muito, não deve haver temas tabus. Os temas mais complicados de discutir, que preocupam as pessoas, têm que ter espaço de discussão franco, sem censurar logo as pessoas, acusá-las de instintos morais perversos ou de falta de integridade moral. São automaticamente racistas ou xenófobas só porque, por exemplo, estão preocupadas ao ver as condições em que cada vez mais imigrantes vivem nas nossas cidades. Isso não pode acontecer. Tem que ter uma discussão aberta, franca, sem preconceitos, sem pudor, sobre o tema. Isto não quer dizer... Mas foi tabu durante muito tempo, não foi? Foi tabu durante Ana? muito tempo, sim. Ou seja, foi necessário existir algum burburinho para que realmente partidos como o Iniciativa Liberal começassem a pegar no tema e, de facto, quisessem olhar para isto. De que forma é que podemos resolver isto? Porque quem se queixa é, por exemplo, a Dona Carmilde, que é vizinha de um apartamento onde vivem 30 pessoas lá dentro, por exemplo. Sim, eu ia dizer, uma coisa é termos, só para concluir a ideia, claro, e já respondo à questão, porque acho que é importante também reconhecer que há um discurso que tem havido, e muito por omissão do resto do espaço político moderado, mas o discurso que tem existido também não resolve nada. Tem estereotipado negativamente pessoas que, tal como os portugueses que emigram à procura de uma vida melhor, são pessoas que, aliás, merecem o nosso maior respeito, porque são pessoas que têm espírito de sacrifício, têm uma enorme coragem para se aventurarem em países que onde não conhecem a língua, a cultura e, enfim, estão numa situação de vulnerabilidade em busca de uma vida melhor, muitas vezes a pensar nas famílias que ficaram para trás, mas tal como os portugueses. Mas têm todas as virtudes e defeitos de um ser humano. Ou seja, ainda há bocadinho dizíamos que o ser humano é falível. Nós também não podemos, creio eu, ter uma ideia romantizada
de que toda a imigração são, de facto, trabalhadores e que são cumpridores e portam-se bem. Certamente, todos nós temos tendência para o mal e o bem, sobretudo quando somos estados em circunstâncias piores, e por isso, mais uma vez, a clandestinidade é aquilo que nós mais queremos evitar, porque é isso que conduz as pessoas a situações de desespero, a sujeição, aí sim, a forças de crime organizado, etc. Agora, isto não é uma questão de idealizar e dizer que uns são muito bonzinhos e outros são muito mauzinhos, etc. O que se trata, sim, há pessoas, antes de mais, reconhecer o valor que os imigrantes trazem, e não é uma questão só económica. O próprio, costuma-se dizer que os primeiros a sair de um país são os mais empreendedores, os mais trabalhadores, e, portanto, as pessoas que vêm para cá querem mesmo trabalhar. Independentemente de serem boazinhas ou mazinhas, querem trabalhar, e depois devem, sim, estar devidamente identificadas, estarem informadas como é que podem estar em cumprimento das nossas normas e Estado de Direito e ter as consequências como qualquer cidadão português ou europeu tem. Portanto, conhecer o sistema legal e, quando viola alguma lei, sim, ter as repercussões dentro do quadro legal existente. Muito bem, estamos a conversar com a Ana Vasconcelos Martins, candidata do Iniciativa Liberal. Relativamente ainda àquilo que é a economia na Europa, vocês falam em promover o espaço europeu de competição e colaboração no ensino, na inovação, no research and development, na qualidade. Isto é uma pergunta completamente honesta. Estamos a assistir a uma Europa cartelizada ou protecionista? É isso que nós queremos? Uma Europa que não quer competir com as outras nações emergentes ou que algumas já nos ultrapassaram em termos de desenvolvimento tecnológico? Há certamente tendência para um maior grau de protecionismo dentro da Europa. Já não é de hoje e tem aumentado com a pressão que sentimos, lá está no xadrez geopolítico que falávamos há pouco, portanto, com a emergência ou o crescimento económico da China. E, enfim, todos nós aprendemos com o caso da Rússia, a nossa dependência económica da energia vinda da Rússia. E, portanto, há uma tendência para querer evitar um cenário desses com outras potências, designadamente a China. Ora bem, nós somos adeptos do comércio livre, mas reconhecemos também que temos que preservar a nossa autonomia estratégica. Como é que isto se faz? Há o chamado de-risking, que é um palavrão que significa, no fundo, encontrarmos forma de não estarmos exclusivamente dependentes de potências que não partilham inteiramente os mesmos valores que nós e, portanto, amanhã podem usar a sua vantagem económica contra nós e isso tornar-se uma vulnerabilidade. Como é que asseguramos esse caminho? Ou produzindo nós alguns dos recursos que precisamos, que neste momento ainda dependemos de outras potências, ou também diversificando os países de origem desses recursos, para caso haja uma situação idêntica à que houve com a Rússia, que foi a ameaça do corte de energia, não nos vejamos, por exemplo, na situação em que a Alemanha se viu, que estava amplamente dependente, também por decisão própria, não é? Porque abdicou da sua central de energia nuclear. Acho que eu diga quem é que estava à frente do Nord Stream 2. Podes dizer. O Scholz, não, o Helmut, não era o Kohl, era o outro, que foi chanceler alemão. Em todo caso, a decisão acho que foi da própria Angela Merkel. Foi? Ainda por cima. Pelo menos sei que... Mas olha, isto leva-me a uma pergunta que é de facto a seguinte. Não parece a Europa que está a tentar, de alguma forma, ganhar na secretaria? A pergunta que se faz é, num mercado livre, numa competição aberta, num mercado verdadeiramente global, parece que a Europa esteve distraída com outras coisas e agora quer ganhar o campeonato na secretaria. Ora, não vêm mais carros chineses, não vêm mais... Daqui a bocado vai ser a Índia, porque a Índia já aí está, que até tem mais população. Soa a um adulterar das regras do jogo. Desculpa, é o que eu penso. Certo, e essa é uma tendência que queremos inverter, portanto é importante até para preservar a paz, mantermos relações de comércio livre com vários países. O que lá está deve ser prioritário é também, não podemos ser inocentes ou ingênuos, e devemos assegurar que temos formas de nos defender.
E já agora isto é outro tema que também gostaria de falar hoje. Força. E já agora aproveitar que estamos a meio desta conversa para voltar a salientar. Para nós, o crescimento económico não é só uma questão de conforto, é uma questão fundamental para assegurar tanto a paz como a liberdade e, obviamente, a prosperidade da Europa. Para aí, eu costumo dizer muitas vezes, os países ricos não têm boas políticas sociais porque são ricos, peço desculpa, os países ricos não têm boas políticas sociais, ou não são ricos porque têm boas políticas sociais, é assim. Têm boas políticas Têm sociais boas porque políticas são ricos. sociais porque são ricos. E isto aplica-se a uma série de outras matérias. Se nós queremos ter capacidade de defesa, temos que ter capacidade de investimento na nossa defesa. Se nós queremos combater alterações climáticas e manter o nosso nível de vida, e já agora a Iniciativa Liberal tem um manifesto para o ambiente, que ainda não é muito conhecido, foi anunciado nas legislativas, onde nós apresentamos uma visão de crescimento económico como parte da solução para os desafios ambientais. Aliás, não há soluções que se conheçam até agora anunciadas para resolver as crises climáticas que não passem por desenvolvimento tecnológico. E isto requer investimento e crescimento económico, capacidade de reter o nosso talento cá. Nós não podemos, e dizias bem, ir pelo caminho de fechar portas de negociação e avenidas de crescimento ao fechar as portas ao exterior. Nós temos sim que apostar em nós, investir em nós, desburocratizar, simplificar, no fundo, a vida e os projetos que podem trazer riqueza, novos postos de trabalho, desenvolvimento tecnológico, inovação científica, empregos, para reter o nosso talento cá, que está também a esvair-se por outros países, e apesar de algumas tentativas, por exemplo, do nosso governo socialista, que acaba de cessar funções, por exemplo, com os médicos tentarem retê-los cá, esse não é o percurso que queremos ter. Nós queremos criar condições para as pessoas quererem estar cá e quererem dar o melhor que têm para dar de si, independentemente de onde venham do mundo. E saírem porque querem, não porque são obrigados exatamente, a sair, por opção não é? e não por necessidade, que é o caso de muitos portugueses. E porque falámos em segurança, eu sei que também o Iniciativa Liberal está preocupado com esta situação na fronteira da Europa, portanto, na Ucrânia. João Coutinho Figueiredo falou que, de facto, os Estados-membros devem cumprir com os 2% do orçamento para a defesa para a NATO. A minha questão é que a primeira figura política a levantar poeira nisto chama-se Donald Trump, e muitos consideraram um presidente populista. E ele foi o primeiro a bater aqui à porta, ainda era Angela Merkel, chanceler alemã, e dizer, então, e quando é que vocês cumprem com os vossos 2%? A questão era pertinente na altura e isso não retira outros problemas na atuação de Donald Trump, e aliás há pouco falávamos, e vou responder à questão, mas isto é importante dizer, aliás, as forças, como dizes, frequentemente descritas como populistas, muitas vezes identificam problemas reais, e alguns dos quais não tiveram a merecida atenção por parte de forças moderadas. A questão é depois tudo o resto, desde o discurso à atuação, que mina o funcionamento das democracias e das nossas... Donald Trump, por exemplo, tem boa parte da agenda dele, é proteccionista. E, portanto, depois acabam por, dizendo uma coisa que agrada às pessoas... Não foi de guerra. Dizendo uma coisa que agrada às pessoas, acabar por prejudicar aquilo que foram as condições que nos trouxeram as melhores condições de vida de sempre da humanidade, sem qualquer precedente, e de impedir que isso aconteça no futuro. Muitas vezes inspirados em projetos completamente falhados no passado, em que essas instituições não eram respeitadas. Feito esses parênteses, perguntavas-me sobre... Relativamente à defesa europeia e estes 2%. É absolutamente fundamental. O que as pessoas podem perguntar, e eu sei que estamos a falar de eleições europeias, mas o que as pessoas podem perguntar é, eu preciso de uma casa, eu preciso de um melhor salário, eu preciso de melhores condições de vida, eu preciso de uma escola, a saúde precisa de tudo. E vamos averbar 2% à defesa. Antes de mais, para termos isso tudo, precisamos de segurança. Não há liberdade sem segurança, nem muito menos há prosperidade sem segurança.
Obviamente que em nome da segurança depois também não podemos sacrificar e abrir mão destas. Tem que haver um equilíbrio. Estamos a falar de 2% do nosso PIB. Temos perfeitamente capacidade de cumprir. A questão é mesmo a velocidade a que conseguimos agora ver esse investimento ter resultados, a tempo de termos como nos defender, sobretudo no caso de haver um arrefecimento com os Estados Unidos, da nossa relação histórica com os Estados Unidos, caso Donald Trump seja eleito, e promete ser, caso seja eleito, um presidente ainda mais perigoso para o futuro do Ocidente. Tu consegues dizer isso? É porque eu tenho alguma dificuldade, porque eu não tenho, para além de não ter votado, não é? Não tenho nenhuma simpatia pelo Trump, mas quando eu olho para os anos da administração Trump, eu não vejo, por exemplo, conflitos. Eu consigo nomear, por exemplo, Barack Obama como o presidente que mais imigrantes expulsou dos Estados Unidos, o presidente que mais bombas per capita lançou noutros países, e fica difícil entender porque é que temos este problema com o Trump. Mas pronto, fica... Temos, bem, não querendo repetir-me, acho que, pelo menos, se nós pensarmos na erosão da confiança nas instituições, que só, por exemplo, a dúvida que ele lança sobre a confiança no sistema eleitoral, que tem garantias, tal como o nosso, já agora. Aqui também tentaram ensaiar uma narrativa desse tipo para pôr em causa o resultado eleitoral. Depois não foi preciso continuar porque até foi favorável à força em questão. Mas, quer dizer, se virmos como é que o nosso sistema eleitoral funciona e como é que funciona a contagem dos votos, várias forças políticas estão envolvidas. Portanto, é muito difícil... que haja manipulação dos resultados. Exatamente. E, portanto, este tipo de dúvidas... E já agora, ainda outro dia ouvia uma reportagem sobre isto, Donald Trump aprendeu muito com o primeiro mandato que teve e ficou muito frustrado precisamente por causa do equilíbrio de poderes que existe. Ele não gostou de ver o poder do presidente dos Estados Unidos, qualquer presidente dos Estados Unidos antes dele também viu limitado, ele não gostou de lidar com essas limitações e está a preparar, enfim, todo um... E, no entanto, é Barack Obama o presidente que mais executive orders teve na história dos Estados Unidos. Ou seja, ordens que não passam pelo crivo e pela filtragem das outras instituições democráticas. Porque quero lembrar, por exemplo, nós estamos aqui e ainda a escolha do procurador europeu com a procuradora portuguesa Ana Carla, agora não me recordo o nome, que tinha ficado em primeiro lugar no concurso europeu e o governo de António Costa decidiu que era melhor outro. E é algo que eu penso que a Iniciativa Liberal também está preocupado. E o João falou nisso, não foi? Ou seja, que a escolha do procurador europeu por parte dos governos seja escrutinada por todos. Certo. A nível, mais uma vez, podermos assegurar transparência, fiscalização destas decisões, manter a separação de poderes é vital. E, enfim, falámos de Trump, sobretudo aqui por causa do arrefecimento das relações potencialmente, entre a Europa e Estados Unidos, numa altura, eu quero mesmo, peço desculpa de voltar ao tema da defesa, mas acho que é muito importante e acho que estamos todos preocupados com isso. A guerra pode ser na outra ponta da Europa, mas afeta-nos a todos, pode afetar, eventualmente, se entrarmos, o cenário de guerra mesmo entre os Estados-membros da NATO e a Rússia é uma realidade, esperemos que não chegue a isso, mas também tem consequências económicas para o mundo inteiro e, sobretudo, para nós. E, portanto, temos todo o interesse em apostar na nossa capacidade de defesa, cumprir os 2% na NATO. Achamos que não faz sentido discutir um exército europeu neste momento. Temos capacidade operacional dentro da NATO. E faz sim sentido apostar num pilar europeu dentro da NATO, da União Europeia, dentro da NATO. Porquê? Porque ele já existe de certa forma e formalizando ajuda a agilizar as negociações dentro dessa aliança para podermos maximizar a nossa capacidade de defesa com o orçamento que, entretanto, vamos destinar a esse fim. Muitas vezes os adversários políticos do Iniciativa Liberal acusam de ser o partido que está única e exclusivamente preocupado com os ricos, ou com quem ganha bem, e, no entanto, vocês falam aqui de uma Europa onde os sistemas sociais são sustentáveis. O que é que isso significa e quão importante é que, de facto,
esses sistemas sociais olhem para os mais desfavorecidos e para aqueles que fazem más escolhas, porque todos podemos nos enganar. Dizia eu há pouco, os países ricos não são ricos porque têm boas políticas sociais, têm boas políticas sociais porque são ricos. O nosso presidente, Rui Rocha, costuma dizer muitas vezes que não há nada mais social do que o crescimento económico, porque, de facto, sem assegurarmos crescimento económico, não temos forma de ajudar quem mais precisa. A iniciativa liberal, ao contrário do que muitas vezes é dito, tem preocupações sociais. Nós criticamos muito o desperdício de fundos públicos, muitas vezes só para sinalizar a virtude por parte dos governos. No fundo, fazem um discurso para apelar às pessoas com menos vantagem na vida, mais desesperadas, a dizer, olha, toma aqui uma esmola que não te resolve o problema, e, portanto, e ganhar alguma popularidade com isso e conseguir votos para se manter no poder, mas depois não resolvem os problemas das pessoas. Aliás, muitas vezes essas ajudas acabam por ser armadilhas de pobreza, porque, por exemplo, há apoios sociais que dependem, por exemplo, da pessoa não trabalhar. A iniciativa liberal, por exemplo, agora isto já faz parte da nossa proposta a nível nacional, nas últimas legislativas, mas, por exemplo, somos a favor de flexibilizar as condições em que a pessoa pode beneficiar de um subsídio de desemprego, mas, ao mesmo tempo, certificarmos que essa pessoa tem todas as condições para voltar ao mercado de emprego o mais brevemente possível. O nosso sistema é muito inspirado, por exemplo, no sistema dinamarquês de flexi-segurança. A Dinamarca, que muitas vezes é elogiada por partidos do espectro da esquerda, do espectro político da esquerda, tem das legislações laborais mais relaxadas. Por exemplo, despedimento sem justa causa é uma possibilidade na Dinamarca. A Suécia não tem salário mínimo sequer e não vamos por aí. Mas, e a Dinamarca não tem salário mínimo nacional, tem setorial, algo parecido com o que a Iniciativa Liberal propõe. Digo parecido porque nós não propomos eliminar o salário mínimo nacional, mas propomos sim um mínimo acima do qual setorialmente se pode negociar de acordo com a realidade de cada setor. Portanto, sim, temos o que é que queremos dizer com sustentabilidade? Tem que haver condições, antes de mais, nunca podemos perder de vista que precisamos de crescer economicamente para podermos ter boas políticas sociais, isto por um lado, e por outro lado temos que nos certificar que o investimento feito para resolver as maiores dificuldades sociais das pessoas tem efetivamente retorno para essas pessoas e para todos nós, porque resolver os problemas dessas pessoas ajuda a sociedade como um todo. Nós estamos quase a terminar. Vocês falam de dinamismo social. Bem, num país, mas neste caso para as eleições europeias, num país onde a escada social está avariada. Tem que ser a pé e com muito custo. Como é que... Muitas vezes sair do elevador lá para fora e depois voltar. Exatamente. E como é que isto pode ser feito na Europa? Bem, mais uma vez, sem me querer tornar demasiado repetitiva, muito passa pelo crescimento económico, mais uma vez eliminando barreiras. O crescimento económico impõe escolhas. Certo. Escolhas de onde investir, o que investir, quem investir. Exatamente. Okay. E, portanto, falava eu há pouco também de querermos criar condições para reter talento, não só em Portugal, como também na Europa. E quando dizemos reter, também atrair talento de fora. Nós não conseguimos resolver os problemas muito desafiantes que temos pela frente sem ter essa capacidade de atratividade social. E, portanto, uma Europa apostada, focada naquilo que interessa, sem se perder em detalhes que acabam por obstruir mais os projetos de vida das pessoas e das empresas. Ter, sim, uma Europa que elimina as barreiras, que realiza mesmo o projeto do mercado único, os ideais da liberdade de circulação de bens, pessoas, serviços e bens, peço desculpa, e aliás até bens, pessoas e serviços. Bens, pessoas, serviços e capitais, e até queremos acrescentar que é conhecimento. Exatamente. E, portanto, uma aposta em mais oportunidades, e não é só qualquer oportunidade, é a oportunidade de realizar os projetos mais ambiciosos que podem realmente inovar e certificar que a Europa continua na dianteira. Para aquela Câmara que é a tua, porquê votar na Iniciativa Liberal? 30 segundos. Muito bem. Vota na Iniciativa Liberal porque, para nós, a nossa prioridade é manter a União Europeia e a Europa
como um projeto de paz, liberdade e prosperidade, onde todos possam ter oportunidade para realizar o seu projeto de vida e beneficiar daquilo que foram as melhores condições de vida que a Europa já viveu para o futuro. As futuras gerações merecem e as que estão vivas atualmente também. Ana Vasconcelos Martins, da Iniciativa Liberal, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou. Recordamos aquilo que a Ana nos disse, que podemos começar já a votar no dia 2 de junho, com o voto antecipado, e depois no próprio dia 9, você pode votar onde estiver. Apenas tem que se informar onde é que está a mesa de voto, pegar no seu cartão do cidadão, ir lá identificar-se e colocar o seu voto. Resta-me agradecer. Sabe que pode rever estes programas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, coloque lá o seu like e desejo-lhe um resto de uma ótima noite. Até amanhã.